Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Vamos falar um pouquinho de Gideão. Gideão tem muito para ensinar a igreja. Se você puder depois ler bastante a história de Gideão, é uma história para todo obreiro que quer servir ao Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 11, a qual diz: o anjo de Deus fala a Gideão. Nós só vamos ler um trechinho, porque essa parte de Gideão é muito grande. E aqui na palavra de Gideão ele ensina muitas coisas, mas a gente vai falar só um pequeno trecho. Gideão, capítulo 6, versículo 11, amém? Diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, filho de Ebiese. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensa uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. Ele saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está convosco, por que nos sobreveio toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai, liberta o povo de Israel das mãos de Midian, e não sou eu quem te envia. Só até aí, irmão. Amém? Senta dando glória, porque o Senhor tem falado conosco desde o início. Aleluia. O Senhor tem promessa na vida de todos nós. A palavra de Deus, a gente precisa compreender quando se fala assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui tem um povo que é escolhido do Senhor. Se você é um escolhido, dá uma glória aí ao Senhor. Porque, aleluia, o Senhor gosta de passar na prensa os seus escolhidos. Você está disposto a passar na prensa pelo Senhor? Aleluia. A palavra de Deus nessa noite já mostra que muitos são chamados, mas verdadeiro é escolhido aquele que o Senhor fala: vai nessa tua força que eu sou contigo. A palavra fala a respeito de um homem, Gideão, a qual o anjo do Senhor foi e se declarou a ele. Que ele fez lembrança daquilo que os pais falavam a ele.
e colocou o Senhor falando: se é verdade que o Senhor fez aquelas maravilhas, tirando o nosso povo do Egito, por que agora nos sobrevém tamanha aflição? Nós sabemos que naquela época, após a morte de Josué, o povo começou a viver da maneira que ele queria. Uma hora seguia Deus, daqui a pouco esquecia de Deus, e cada um vivia da forma que ele queria, da forma que ele achava que era certo. E o Senhor levantava um juiz para mostrar que o Senhor, o zelo do Senhor ainda era com aquele povo saía vitorioso, passava-se um tempo e novamente esquecia o Senhor. Infelizmente o ser humano é assim. Deus chama, levanta, abençoa, passa um tempo, ele esquece tudo que o Senhor fez por ele. Ele só lembra das aflições que está passando no momento. Mas Deus, em todo momento, nunca deixou de olhar para nenhum filho dos seus. Mas ele levanta-se e fala assim: você é o meu escolhido. Quando o Senhor nos chama, é porque Ele tem colocado uma responsabilidade na nossa vida. E essa responsabilidade precisa de preparo. E quando o Senhor prepara, irmão, Ele prepara para coisas grandes, coisas a qual nós não nos apercebemos. Aleluia, talvez é isso que Deus tem preparado para a sua vida, e você muitas vezes passa dificuldade, passa luta, aleluia, porque o Senhor está te forjando no fogo, para através do fogo te purificar, aleluia, e colocar algo dentro de você, a qual você sendo usado por Ele, aleluia, a vitória venha de tal forma que venha a assombrar a todos que estão à sua volta. Essa é a proposta de Deus, tem na minha e na sua vida. Ele quer assombrar aqueles que estão à nossa volta e acha que nada vai dar certo na nossa vida quando olha para as nossas lutas. Mas Deus, aleluia, quando Ele olhou ali para Gideão, Ele viu algo na vida dele. Ele tinha um povo ali, mas ele foi ao encontro de Gideão, porque olhou na vida de Gideão algo que os outros não estavam fazendo. Você quer ser um escolhido para a luta do Senhor? Você vai ter que fazer algo diferente que muitos estão fazendo. Muitos hoje em dia nós vemos estão abandonando o barco, estão correndo para o mundo, estão correndo para o coração, para aquilo que lhe agrada, mas não correm para aquilo que agrada ao Senhor. Nós vemos hoje muitos falando até de Jesus, falando até vindo em igrejas, convocando o nome do Senhor, mas quando as coisas apertam, foge. Gideão estava ali fazendo algo diferente do
do Senhor. Enquanto todos estavam fugindo e morando até em caverna, Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lugar impossível, lugar difícil, lugar que não era para se malhar o trigo, mas sim para amassar as uvas. Mas Gideão achou aquele lugar confortável para que os inimigos não o vissem lançando a palha para o alto, porque era assim que se trabalhava na hora de limpar o trigo. Geralmente se procurava um lugar aberto e com a peneira jogava-se o trigo para o alto, o trigo voltava a cair na peneira, mas a palha o vento levava. E os midianitas de longe, que era lugar aberto, viam, e enquanto a pessoa estava lá malhando, ele vinha e levava tudo aquilo que a pessoa estava trabalhando. Mas Gideão pensou: vou por um lugar a qual ninguém irá me procurar, porque é um lugar, aleluia, que não se faz o trabalho do trigo. E Deus olhou para ele e falou assim: esse pensa diferente, esse luta por aquilo que ele quer, e é por ele que eu vou chamar para libertar Israel. Diz a palavra que o Senhor falou com ele que ele iria levar a liberdade de Israel, mas o Senhor falou: vai na tua força. Porque quando nós entramos na batalha, irmão, nós temos que ter decisão. Temos que estar decididos. Porque um coração dividido acaba em derrota. E quando eu determino, quando eu busco através do Senhor, eu vou me esforçar ao máximo. Aquilo que é possível, você vai fazer na tua força, mas aquilo que é impossível, o Senhor vai fazer no seu poder. E Deus falou: vai, chama um grupo e leva para a batalha. Aqui, irmão, eu vejo uma seleção que Deus está fazendo para a luta, para a guerra. Por isso eu falei, isso aqui é uma palavra para que todo obreiro pudesse observar e ver. Primeiro chegou um grupo: vamos combater, vamos para a peleja, vamos todo mundo junto. A palavra diz que chegou a Gideão 32 mil soldados. Mas olha só quando o Senhor foi fazer a seleção. Diz aqui na palavra do Senhor, lá em Gideão, glória a Deus. Quando ele vai separar seu exército, o número daqueles. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte. Quando o Senhor separa o seu escolhido, quando o Senhor separa para a batalha, o Senhor não gosta de medroso. Foi até falado aqui no medo. Medo, todos nós temos medo e devemos ter medo, porque o medo nos faz ficar vigilantes. O medo nos faz ficar de olhos abertos.
O medo nos faz saber quando um perigo nos aproxima. Mas quando nós estamos tremendo de medo, aquilo nos paralisa. Nos faz voltar até para trás. E a palavra de Deus faz com que, lá em Deuteronômio 9, 28, fala a respeito do medo. Deus falando ao povo de Israel que não convoque ninguém que tenha medo, porque o medo esfria o coração daquele que está à sua volta. Quando um soldado vai para a batalha com medo, ele pode levar vários soldados a fugir com ele. E uma derrota pode se tornar grande por causa do medo. E Deus faz uma grande seleção, fala assim, ó, agora quem tiver com medo pode voltar para o monte. E diz que só ficaram então 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. Se antes eles tinham que lutar contra 135 mil homens, e eles tinham apenas 32, agora com 10 homens. Mas Deus, na sua seleção, fala assim, ainda tem muita gente. E muitas vezes pode falar assim, pelo nosso braço nós lutamos, tivemos força e vencemos. E Deus falou assim, ainda tem muita gente. Eu vou selecionar mais alguns soldados para essa guerra. E diz assim, Gideão, leva esse povo para beber água. E diz que ali, bebendo água, Deus selecionou somente 300. Mas qual foi a seleção que Deus fez para eliminar tanta gente e só ficar 300 homens? Deus falou, aquele que beber água, se agachar, se ajoelhar, com as duas mãos, beberem água, lamberem que nem cachorro, esses estão fora. Mas aquele que se abaixar, com uma mão, beber água, e com a outra, está pronto para a batalha, esses são seus escolhidos. Por que Deus fez essa seleção? Porque numa batalha você tem que estar vigilante. E se você se agachar para beber água, você perde a visão do campo. E quando você perde a visão do campo, você perde a visão do inimigo. E quando você perde a visão do inimigo, é porque você não está vigilante. Muitos obreiros têm caído por causa disso. Não têm andado vigilante, ficam se abaixando para beber água e esquecem que tem um inimigo mortal na nossa vida. Satanás, ele está furioso comigo, contigo. Ele busca a quem ele possa tragar. E uma vez eu já falei aqui, irmãos, cristão, obreiro, ministério, aqueles que estão na luta, na batalha, é o petisco mais saboroso na mão do inimigo. É aquele que o inimigo tem o maior prazer de engolir.
Por quê? Porque é aquele que está trabalhando firme e forte na obra de Deus. Quando nós estamos engajados na obra do Senhor, quando nós estamos engajados na luta do Senhor, o inimigo tem maior pavor de você, porque ele não pode te tocar. Ainda que ele tente, ainda que ele faça de tudo, maior é o que está na sua vida do que aquilo que está preparado para o mundo. Aleluia! Na nossa vida há o Senhor. Então, quando nós passamos luta, nós passamos adversidade, irmão, não reclama, mas glorifica a Deus, exalta o Senhor, porque grande é a vitória na sua vida. E sabe de uma coisa que eu vi nesse texto? Aquilo que oferecemos a Deus de coração, que preparamos para Deus, aleluia, volta como resposta de vitória na minha e na sua vida. Vou provar para os irmãos. Olha o que Gideão fez. Gideão. Então o anjo do Senhor, isso aqui foi Gideão, falou para o anjo: me aguarda que eu vou preparar algo e volto. Vai me esperar, o anjo falou, te espero. Então quando o Gideão voltou, ele voltou com um sacrifício. E diz aqui, então o anjo estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento. Aquilo que Gideão levou, aleluia, de oferta, de sacrifício para, aleluia, o Senhor, porque era um período em que eles estavam passando dificuldade. Aquilo que Gideão mostrou com sinceridade e amor a Deus, voltou para ele como resposta de vitória. Olha agora a resposta de vitória. Aleluia. Diz assim, ó, rapidinho que as horas ali não terminam. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó, e Gideão preparou todo, fez uma estratégia, preparou todo o seu exército e foi lá ouvir o que os inimigos pensavam dele. E diz assim, lá no capítulo 7, versículo 6. Aleluia, aleluia. 7, capítulo 13, diz assim: Gideão se aproximou do exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda, ela caiu e virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra.
Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. O pão que o anjo tocou, que foi queimado, torrado para o céu, ele volta da mesma forma, derrubando o acampamento dos midianitas. Então aquilo que você oferece de todo o coração do Senhor, volta para ti como resposta do Senhor. Tinha muito mais coisa para falar, irmão, mas a hora e o relógio ali não deixa. Eu ia falar de estratégia, porque mesmo nós temos um chamado, nós temos que ter estratégia. Gideão teve uma estratégia com os 300, a sua estratégia enganou a tal ponto os midianitas e todos aqueles que estavam, que eles começaram a se matar uns aos outros. Então saiba, mesmo o Senhor te escolhendo, você vai ter luta, mas com sabedoria você vai escolher, o Senhor vai lhe apresentar as pessoas certas que estarão nessa luta contigo, e através do teu agrado, do teu oferecimento ao Senhor, virá a tua resposta. Mas não para só nisso, da parte do Senhor, também vai caber a ti fazer a estratégia certa para vencer também o mundo. E que Deus possa falar mais e mais na sua vida, no seu coração. Eu digo, lê mais sobre o Gideão e você vai ver grandes estratégias que o Senhor tem também para a sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.